nesse vídeo eu vim esclarecer a dúvida de você, pessoa cis, que não entende nada do que o LGBTQIA+ significa. E você também do movimento que não entende bem o que cada letra representa. Então nesse vídeo eu vou falar de sexualidade, identidade de gênero e todas as nomenclaturas envolvidas nisso. Oi lindos, tudo bem? Eu sou Andy e esse é o canal Transcender. Aqui você encontra vídeos sobre gênero, identidade de gênero, transfeminismo, feminismo interseccional, sexualidade e muito mais. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e dar like para o YouTube recomendar meus vídeos de novo para você. Então para começar, vamos falar um pouco de sexualidade. Existem certas nomenclaturas, certas classes dentro da comunidade LGBT que não são lembradas, que são invisibilizadas e afins. Então basicamente existem duas formas de lidar com a sexualidade. Para começar a falar de sexualidade, temos que conceituar o que são assexuais, greysexuais, demissexuais e alossexuais. Dentro desses grupos existem várias formas de sexualidade e romanticidade. Os alossexuais sendo pessoas que sentem atração sexual, desejo sexual por outras pessoas, e os assexuais sendo pessoas que não sentem atração, desejo sexual pelas pessoas. Às vezes de forma estrita, como assexuais verdadeiros, vamos chamar assim, como de forma variável, como os greysexuais, ou as pessoas dentro da área cinza da sexualidade. Nesse grupo das pessoas na área cinza da sexualidade, o que acontece é que elas normalmente não sentem atração sexual pelas pessoas. No dia a dia, ela não consegue sentir desejo de se relacionar sexualmente com outras pessoas, independente de sexo e identidade de gênero. Se ela for da área cinza, elas sentem algumas vezes com algumas condições, por exemplo, se ela está em situações específicas, ela consegue sentir atração sexual. Se ela tiver uma conversa com uma pessoa num lugar específico, de um jeito específico, ela pode vir a sentir atração sexual pelas pessoas. Aí a gente entra para falar de demissexuais, que são pessoas que só sentem atração, desejo sexual, se ela tiver alguma conexão emocional com outra pessoa, algum envolvimento emocional com outra pessoa. Se ela não tiver essa conexão, esse envolvimento, ela não sente atração sexual. Ela não consegue se relacionar sexualmente com alguém sem ter essa conexão. E lembrando, falando logo, todos existem, todos são válidos, entende? Não adianta dizer que não existe, porque são vivências diferentes e a gente tem que aprender a ouvir as pessoas falando sobre suas próprias diferenças e singularidades. Então, assexuais existem, demissexuais existem, e eles não estão no movimento LGBT para usurpar ou roubar algum protagonismo, alguma coisa assim. Agora falando de alossexuais, são pessoas que conseguem sentir atração e desejo sexual por outras pessoas, e de uma forma certa frequência. Ou seja, a maior parte da população mundial é alossexual. Também pode existir as pessoas que são assexuais, porém, por uma pressão social, elas têm relacionamento sexual, só que elas não necessariamente sentem atração sexual, entende? Por imposição cultural, elas têm relações sexuais, sentem prazer, porque elas também podem ter libido e etc. Porém, elas não sentem atração, o magnetismo de ir para outra pessoa, de se relacionar sexualmente com outra pessoa. Elas não sentem isso. Se elas forem assexuais verdadeiras, entre aspas, ou assexuais estritas. E sendo alossexual, a pessoa sente atração, desejo sexual pelas pessoas. Existem alguns tipos de sexualidade: homossexuais, bissexuais, pansexuais, polissexuais e por aí vai. Eu não conheço todos, o estudo de sexualidade e identidade de gênero é muito amplo e a gente tem que ver as diversidades das pessoas em si. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre nomenclaturas, rótulos e como cada pessoa lida diferente com esses rótulos e como eles são necessários ou não, dependendo da pessoa.
Mas voltando ao assunto, falando de homossexuais, eu não sei se é claro ou não pra você, mas eu acho que é meio óbvio, porque são as sexualidades que estão mais, que tem mais visibilidade na mídia, são gays e lésbicas. Ou seja, pessoas que sentem atração sexual e ou romântica por uma pessoa do mesmo gênero ou do sexo. Gênero pode ser porque a pessoa se relaciona, pode vir a se relacionar com pessoas trans, porém tem pessoas que não querem se relacionar com pessoas trans. É direito dela. Apesar de ser uma construção social do que é ser homem, do que é ser mulher, que eu também vou explicar aqui no canal, sobre se relacionar com pessoas trans e o reconhecimento do gênero de uma pessoa como válido. Porém, é uma escolha pessoal da pessoa. Se ela quer namorar alguém, ou se ela quer se relacionar com alguém do mesmo sexo e não só do mesmo gênero, é a escolha dela. Por enquanto, eu vou dizer isso. No vídeo sobre relações entre pessoas trans e pessoas cis, eu vou falar mais a fundo sobre umas questões estruturais, umas questões de desconstrução envolvidas nisso. Só que a sexualidade humana é muito diversa. E quando se mistura com a romanticidade de uma pessoa, que é a atração romântica que uma pessoa sente por outra, que não necessariamente tem a ver com a atração sexual dela, porque aí entra a bissexualidade. A bissexualidade, se você não sabe, se você vive numa bolha, ela também existe, ela também é real, as pessoas sentem atração por mais de um gênero. Então, entrando na bissexualidade, tem todo um ramo, uma variação de pessoas. Bissexuais são pessoas que se relacionam com pessoas com 2 ou mais gêneros. Lembrando que bi é 2, o foco da atração do indivíduo está ligado a 2 gêneros, ou sexos. Porque também alguns bissexuais não querem se relacionar com pessoas trans. Fazer o quê? Porém, se esse bissexual tem uma abertura e se interessa por exemplo, pessoas andrógenas, pessoas não binárias, tanto na expressão de gênero como na identidade de gênero, que eu explico quando eu estiver falando sobre gênero, o bissexual ele pode se relacionar com mais de 2 gêneros. Lembrando que o conceito é só 2, mas ele pode vir a se relacionar com outros gêneros que não o homem e mulher binário da sociedade. Então, voltando, entrando nos bissexuais, a gente tem uma vasta gama de intensidades de bissexualidade. Existem pessoas que sentem o mesmo tanto a mesma frequência, na mesma frequência, atração por homens e mulheres. Existem pessoas que sentem atração mais por homens, mais por mulheres. Tem pessoas que sentem atração uma vez na vida por homens, uma vez na vida por mulheres. Tem outras pessoas e assim vai. Tem pessoas que sentem diferentes atrações sexuais por diferentes sexos ou gêneros. E a sexualidade de uma pessoa não está necessariamente ligada com a romanticidade de uma pessoa. Ou seja, a atração romântica de uma pessoa. Com quem eu vou namorar, com quem eu quero me relacionar, como eu vejo eu me relacionando com alguém. Claro que aqui entra um pouco de heterossexualidade compulsória, entra um pouco de padrões sociais que são impostos a pessoas e assim. Mas atração romântica, por exemplo, um homem cis bissexual pode ter, inclusive, atração sexual mais forte por homens, mas ao mesmo tempo ele pode sentir mais atração afetiva, atração romântica por mulheres. Então aí foi só um exemplo para eu abrir um leque na cabeça de vocês para possibilidades de romanticidade. Assim como o bissexual pode ter atração sexual e romântica por igual entre os gêneros e sexos. E eu acho a questão levar em consideração que o termo preferência não é tão adequado. Porque não é uma preferência da pessoa, eu escolho ficar mais com homens, eu escolho mais ficar com mulheres. É o desejo da pessoa em ficar mais com homens ou mais com mulheres. Mas existem bissexuais que sentem a mesma intensidade de atração tanto por homens quanto por mulheres. E os demais gêneros que ele pode sentir atração. Agora falando de pansexualidade, para finalizar aqui, porque eu não conheço muito bem de poli e outras sexualidades um pouco diferentes. Então, pansexual é uma pessoa
pan significa todos. Então a pessoa se relaciona com todos os gêneros. A pessoa sente atração sexual por todos os gêneros. Por que todos os gêneros? Porque não existem só 2 gêneros. Existem mais de 2 gêneros. Pessoas não binárias, andrógenas, tanto na expressão, que é como a pessoa se expressa para a sociedade, quanto na identidade de gênero de uma pessoa. Tudo isso meio que se engloba em gênero. Claro que basicamente a pessoa vai ter 2 corpos distintos, ou tem corpo X, ou é um corpo AMAB, ou é um corpo AFAB, e um corpo AMAB em transição ou um corpo AFAB em transição. AMAB e AFAB são conceitos em inglês que significa assigned as male at birth ou assigned as female at birth, que significa designado como masculino ou designado como feminino ao nascer, porque corpos não têm gênero. Essa é toda a questão da pauta da identidade de gênero, da luta o reconhecimento das identidades de gênero de uma pessoa. Porque esse gênero é socialmente construído, é biologicamente condicionado e é psicologicamente formado. Então são as 3 coisas, biopsicossocial. E nesse canal você encontra tudo sobre isso. Então, pansexuais são pessoas que se relacionam com todos os gêneros existentes. Eles sentem atração por homens e mulheres, pessoas não binárias, pessoas gender fluid, pessoas agênero, pessoas de diversos gêneros, além do binário de gênero. Que se você não sabe, o binário de gênero é o que dita que só existe homem ou mulher. Fora do binário de gênero existem outras identidades de gênero. E ele, assim como o bi, pode sentir mais ou menos atração por determinado gênero ou expressão de gênero. Mas isso não faz a pessoa menos bi e menos pan. Ela sentir preferência por uma pessoa ou outra, por uma identidade de gênero ou outra, por uma expressão de gênero ou outra. Isso não faz da pessoa menos bi, menos pan. E assim como bissexuais, pansexuais podem ter diferentes orientações românticas. Eles podem ser tanto pan-românticos, se relacionar romanticamente com todos os gêneros, sentir atração romântica por todos os gêneros, como ele pode ser, por exemplo, eu sou androromântica. Eu geralmente prefiro me relacionar com pessoas ândricas ou com expressões ândricas. Relacionar romanticamente. Isso eu não falei ainda, eu sou pansexual. Eu sinto atração por todos os gêneros. Pessoas ou expressões ândricas eu sinto mais atração romântica. Atração sexual eu sinto por mulheres, algumas mulheres, não todas as mulheres. Então a intensidade é diferente para cada gênero que eu sinto atração. Mas isso não me faz menos pan. É o que eu quero explicar, é o que eu quero esclarecer. Aí fechou as questões de sexualidade alossexual. Agora vamos para as romanticidades assexuais, greysexuais e demissexuais. Eles podem ter qualquer orientação romântica. Por exemplo, um demissexual pode ser heteroromântico, birromântico, panromântico, e eu não preciso explicar a terminologia de bi, pan e homoromântico, correto? Ou seja, lésbica romântica, gay romântico e por aí vai, diferentes formas de sentir atração romântica. Por quem eu quero me relacionar, porque eu quero ter um romance. Então eu acho que fechou um pouco de sexualidade e romanticidade, que são coisas tanto ou interligadas ou coisas que relacionam entre si. Agora vamos para a identidade de gênero.